Quais foram as principais mudanças ocorridas na reforma administrativa, a famosa PEC 32 de 2020, e quais são os instrumentos de mobilização que você, concurseiro, pode se utilizar? Meu nome é Alice Leite, sou criadora desse canal GoPosse e para você saber um pouco mais, fique até o final desse vídeo, mas antes se inscreva, ative as notificações e dê um like nesse vídeo que é muito importante para nós e para você receber mais conteúdos como esse. Bom, quais foram as principais mudanças? Gente, antes de mais nada, gostaria de falar um pouco da minha história. Eu sou servidora pública desde 2009. Antes eu tinha estabilidade, porque eu era analista do Ministério Público da União. Hoje eu tenho vitaliciedade, né, que eu sou procuradora do trabalho. Mas nem por isso quero dizer para vocês que a luta é de todo o funcionalismo público. Porque essa reforma que está vindo aí, que estão propondo, né, acabou de ser apresentada pela Presidência da República, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, para passar por todos os trâmites de uma emenda constitucional. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muita gente está falando por aí que por conta de a reforma administrativa somente vai atingir os servidores de setores administrativos, não vão atingir os servidores pertencentes a cargos do Estado, né? E, então isso não me importa. Então eu quero prestar concurso para promotor, para juiz, para procurador, então eu não vou me importar. Quero primeiro dizer para vocês que vocês estão muito enganados. Primeiro, porque a gente precisa defender o funcionalismo público como um todo. E segundo, vocês vão ser também atingidos de alguma forma e eu vou explicar ainda nesse vídeo. Bom, vamos lá. Dizendo isso aí, antes de mais nada, eu quero dizer para você que ninguém está ileso, tá? Porque a gente não sabe o que pode vir. Que vai haver alguma reforma, isso vai, a gente não tem dúvida nenhuma. Era necessário uma reforma administrativa por conta do alto gasto público que o Estado tem com o funcionalismo público. Segundo dados, o Brasil gasta por volta de 13,6% do PIB com o funcionalismo público. Mas o grande problema não é que temos um Estado grande, né? Um Estado, é muito comum as pessoas falarem que o Estado é grande, que atende muita coisa que não precisava, que é necessário privatizar tudo, mas não é bem isso. O problema está na organização e na moralidade da administração. E essa reforma não está trazendo nenhum privilégio nesse ponto. Mas assim, o que você quer saber? Quais são as principais mudanças? O que pode afetar na sua vida de concurseiro? Em primeiro lugar, é que esta reforma está criando tipos, né, espécies de servidores públicos, como se fossem castas, né? De um lado tem o servidor titular de cargo de Estado, né? Que eles estão falando, né? O cargo de carreiras típicas de Estado, e de outro lado os outros servidores, como se fossem classes diferentes, né? Um vai ser conferido a estabilidade, a vitaliciedade, e o outro apenas terá um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Ah, contrato de trabalho por prazo determinado. Ah, é tranquilo, você tem um contrato aí para sempre, indeterminado. Não, não é bem assim. Até aí, a CLT, né, o empregado normal, tem um contrato por prazo indeterminado, né? Ou seja, ele pode ser despedido sem justa causa e por justa causa também. E o que acontece com o servidor público? O que está acontecendo nessa reforma, gente, é que está inaugurando um cenário ainda pior. Por quê? O servidor que vai ingressar, né, depois que for aprovada essa reforma, para vocês ficar bem claro, ele está colocando que apenas vão ser atingidos os servidores que vierem a ingressar no serviço público após a sua promulgação, após ela entrar em vigor, né, a emenda constitucional, que você não vai ter estabilidade, ou seja, você vai poder ser dispensado por qualquer motivo, né, sem justa causa ou por um motivo de corte de gastos ou qualquer motivo que eles possam inventar. Mas sabe o que é pior, gente? Sabe o que é terrível? É que você não vai ter direito ao FGTS.
A iniciativa privada tem. O empregado público de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, tem FGTS. Tem a multa de 40% caso seja dispensado. E o servidor público não vai ter? Então, assim, ele junta o pior dos mundos. Tira a estabilidade de um lado e, por outro, não tem uma compensação, como o FGTS. Então, esse é o primeiro absurdo. Com relação à finalidade, né, que eu vou falar. Finalidade dessa reforma é o quê? Corte de gastos e moralidade, eficiência na administração pública. E eles acham que essa estabilidade vai trazer eficiência, né? Agora, eu falo para vocês, já existe um instrumento, né? Já existe um instrumento que trata desse tipo de situação e que não está implementado, né? É o artigo 41, inciso 3 da Constituição Federal, que trata da avaliação periódica de desempenho, né? Avaliação periódica de desempenho que deveria existir, pois depende de inauguração por meio de lei complementar, né? De uma regulamentação, e até hoje essa regulamentação não existiu. Precisava de reforma para tirar a estabilidade, tendo uma previsão constitucional, bastando a elaboração de uma lei complementar? Sim, não precisava, né? Não precisava. Já existe esse instrumento. E agora, você vem me falar que a estabilidade tira a moralidade do serviço público, é para deixar os encostados do serviço público? Não, gente. Não. A estabilidade é uma garantia. A estabilidade é para você, para o servidor, qualquer que seja o escalão, seja servidor técnico, analista, oficial de justiça, policial, professor, juiz, promotor, procurador, qualquer servidor público, todos nós somos servidores públicos, para garantir a nossa liberdade de atuação sem agir mediante pressão daquele político que está naquele momento no governo, né? Então, esquece essa história de que estabilidade vai trazer moralidade do serviço público, porque não vai. Pelo contrário, vai permitir que cada vez mais haja uma interferência do chefe que está naquele momento no governo e vamos lá promover as tais das rachadinhas aí no meio, pegar, por exemplo, um servidor aí comissionado, né, e ou não comissionado agora, né, porque ele também vai ficar sujeito ao medo de ser mandado embora, né, aí não vai ter diferença nenhuma entre o comissionado e o servidor, né, concursado, porque vai ter medo de ser mandado embora e vai fazer o que o chefe mandar, né, como por exemplo ficar importunando a mídia, né, ficar fazendo o que nem fizeram em alguns governos aqui, que o pessoal deve saber muito bem o que vem acontecendo. Bom, além de criação de tipos de cargo, né, de dois tipos de cargo, cargo de Estado, cargo administrativo, onde um vai ter estabilidade e o outro não, a questão da estabilidade, a ausência de estabilidade, temos a questão do chamado, eu acho que isso que é uma das piores coisas que pouca gente está falando, o decreto autônomo do presidente da República, né? Está prevista uma alteração no artigo 84 da Constituição Federal e esse artigo define o chamado decreto autônomo. Para quem não sabe, né, porque ainda não estudou direito administrativo, o decreto autônomo é aquele em que você independe de uma lei para inaugurar uma nova ordem jurídica. Então você está criando uma lei por decreto, sem a participação do Poder Legislativo em hipótese nenhuma. Hoje, o artigo 84, ele define que o presidente da República poderá, por meio de decreto autônomo, extinguir cargos quando vagos. E o que está permitindo a essa reforma? Que ele crie, que ele extinga cargos, independentemente de estar vago, extinga órgão público, ou seja, você vai extinguir um órgão público se você não for estável e você trabalhar nesse órgão público, não vão precisar mais de você e vão te mandar embora porque você não tem estabilidade. Tá bom para você? Bom, além de tudo isso, qual que é a quarta mudança que eu vejo que é péssima, terrível? O tal do período de experiência. Bom, tem gente falando que esse período de experiência é como se fosse um estágio probatório. Gente, não é. Não é. Sabe por quê? Porque você ainda não vai ser efetivo no serviço público.
você vai lá, você vai estudar pra caramba, vai renunciar anos da tua vida para estudar. E ó, detalhe, esse período de experiência não é apenas para cargos administrativos. Então você que está aí tranquilo, quero ser promotor mesmo, quero ser juiz mesmo, não tô nem aí para essa reforma, cuidado, porque isso aí vai te atingir. Você vai chegar, vai estudar pra caramba, renunciar muita coisa da tua vida, aí você vai passar um concurso de juiz e ainda você vai ter que passar por um período de experiência, sem vínculo com a administração pública, ficar 2 anos lá trabalhando, mostrando serviço, e você pode não ser contratado. E aí, esses 2 anos aí que você ficou sem estudar, como que você vai voltar a estudar, né? Então, é uma mudança também terrível, tá, gente? Então, eu não tô querendo aqui deixar as pessoas assustadas. Eu quero falar aqui o que tá acontecendo. Eu não quero falar, não, tá tranquilo, vamos continuar estudando. A gente precisa se mobilizar, tá? Então, essa questão do período de experiência é péssimo, porque eles vão chamar acima do número de vagas, o pessoal vai trabalhar, e aí vamos supor, se aí vai contribuir ainda mais, né, para você chamar aquele apadrinhado, aquele que passou um pouco lá atrás, né? Vamos supor que é um cargo que tinha 300 vagas, eles chamam 500 porque o número 500 é o amiguinho do político. E aí os que estavam na frente dele não vão passar pelo período de experiência para chegar na fila e chegar nele. Já pensou? Então, infelizmente, é muito triste ver o que está acontecendo. E por isso você precisa tomar uma atitude, né? Todos nós precisamos tomar uma atitude e se mobilizar. E quais são esses instrumentos de mobilização, gente? Primeira coisa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem uma enquete da Câmara, né? Tem uma enquete que você vai votar o que você acha da reforma. Tá, não é o suficiente, isso aí é para inglês ver, só servidor vai votar nessa enquete, ninguém vai votar. Ou concursando vão votar. Tudo bem, mas já é um instrumento de pressão. Você pode usar dessa enquete. Segundo, você pode ver o site, né? Você entra no site lá da Câmara, do Senado, tem os e-mails dos gabinetes dos parlamentares. Mande e-mail, cobre, fala assim, olha, se vocês aceitarem um negócio desse, eu não vou votar em vocês. Cobrem, gente, fiquem em cima, fiscaliza. Tem um pessoal lá no Congresso que já é favorável à reforma, tem um pessoal que não é favorável à reforma, tem um pessoal que tá ali, ó, que ainda não sabe. E é isso aí que vocês têm que atingir. Ou então tentar mudar de ideia do pessoal ali. Mas usem desse instrumento. E eu acho assim que de todos os instrumentos o mais poderoso são as redes sociais. Enche o saco lá no Twitter do cara, coloque lá a hashtag estabilidade sim, tudo quanto é canto, faça listas de abaixo assinado que vocês podem mandar. A gente precisa se mobilizar. Gente, a gente não pode entregar os pontos, se lamentar nesse momento. A gente precisa se mobilizar. E muita coisa, né? Você acha que não, mas muita coisa a gente já conseguiu na vida se mobilizando. Nessa vida aí de projeto legislativo, a gente já conseguiu reajuste por meio de pressão, a gente já conseguiu, o MPT, por exemplo, né? Eu sou procurador do trabalho, conseguiu muita coisa por meio de articulação com o governo para evitar determinadas reformas que eram prejudiciais ao trabalhador. Então, assim, é possível, gente. Eu não estou sendo otimista demais. O que eu estou falando para vocês é que precisamos de mobilizar, a gente não pode ficar de braços cruzados diante disso. Bom, gente, esse era o vídeo que eu queria gravar aqui para vocês. Eu fazendo aqui essa parte de tentar fazer com que a gente se mobilize mesmo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem vocês puderem. Vamos formar essa corrente para se mobilizar, tá bom, gente? Mais uma vez, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações e dê um like aqui, que é muito importante para o YouTube mostrar para vocês esse conteúdo. Toda semana
vou postar aqui vídeos novos para vocês acompanharem de dicas de concurso, de dicas de conteúdo também e espero vocês no próximo vídeo.